Bom dia. Bom dia, aguardando, né? As pessoas chegarem e a minha convidada chegar. Oi, Renata. Oi, Lu, bom Oi, dia! dia! Tudo bom? Tudo bem, tudo Tudo jóia? As tranquilo. duas. Engraçado que eu me olho bastante no espelho antes de começar qualquer live, mas parece que quando eu tô ali tem sempre um fio que eu não vi. Imagina que tu é acostumada. Eu me olho, então, e é a primeira vez que eu tenho cabelo curto, E tá não? E aí maravilhosa eu com esse não sei cabelo. se... Hã? Tá maravilhosa com esse cabelo, amei. Ah, eu amei também. Tô me amando. Tá E, linda, e além de ser preciosa. super prático, né? Uhum, Ah, que maravilhoso. coisa boa, o pessoal. Agora, pessoal, estamos Mas aqui com é, mas é amenidades, estranho né? ainda me ver. Desculpa, o que que tu falaste? Desculpa, eu tô comentando com as pessoas que estão entrando que estamos, por enquanto, com amenidades, esperando vocês entrarem, tá? Exato, Assuntos genéricos. O que tu ia dizer, Lu? exato. Não, mesmo assim, cada vez que eu me olho, eu demoro um pouco para me identificar, porque a vida inteira com cabelo curto, sabe? A minha Comprido. imagem corporal ainda tá no cabelo comprido. E Sim, sim, agora com sim. cabelo curto muda um pouco, né? Mas tô amando. Uhum. Já É, percebi que o pessoal tá entrando para a gente começar. isso aí. Quem sabe a Vamos lá, gente vai. então? Vamos lá. Oi, Márcia. Daqui a pouco é com a Márcia. Gente, essa live, a Lu vai anunciar, mas agora que eu peguei a voz, vamos até 8h30 Vai. nessa. E depois, quem quiser seguir, inclusive, tu tá convidada, vou estar com a Márcia Rocha, que entrou agora a partir das 9h. Tá, que bom, que bom. Então, Oi, bom dia, Márcia. A Lu está aqui conosco. A Lu é Uhum. minha querida amiga, cliente, não? Que está aqui assistindo, e tem outras pessoas queridas entrando também. Deixa eu me apresentar para depois passar a bola para ti, Renata. Claro que sim, vamos Então, lá. me apresentar para quem não me conhece, né? Quem é do teu convite. Eu sou Uhum. Luciane Giareta, eu sou psicóloga, coach e moro aqui em Erechim. E mesmo que a Renata, pessoal, é do Sul, ela não conhece Erechim. Por isso eu quero um dia poder trazê-la para cá. Eu já estou anunciando a Ah, sua prazer. possível vinda um dia para cá, nem que seja de forma virtual. E então já agradecer em primeira mão a presença de todos vocês. A gente vai ter meia hora com a Renata. Vou passar a bola para ela. E depois a gente pode pensar em outras coisas, né, Renata? Porque eu tenho certeza que tu vai deixar um recado que vai impulsionar muitas coisas, muitas perguntas, muitos questionamentos Uhum. internos, que é o grande objetivo, né? Da gente poder contribuir com esse conhecimento que tu tens aqui para Erechim e região e para onde? Para quem quiser ou para quem estiver nos ouvindo, né, nesse momento, Uhum. pode ser? E Claro. só te apresentando um pouquinho, tu também és psicóloga e doutora em comunicação social, não? Uhum. Acho que vale a pena lembrar para as pessoas, porque às vezes as pessoas entram ali, veem o ao vivo e clicam sobre o que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre protagonismo e autorresponsabilidade neste momento, Uhum, uhum. ok? Nossa amiga Berê está aqui junto conosco agora. Olha, Exato. então, gente, olha só. Vamos começar falando, e aí é um bate-papo aqui. Luto pode ficar sempre muito à vontade, né, para me trazer algumas coisas, e vocês aí também vão teclando para a gente poder saber se está fazendo sentido para vocês, se vocês têm alguma contribuição, alguma dúvida, e aí contem conosco, tá? Bom, a Lu me Sim, convidou para tá. fazer esse momento e eu fiquei muito feliz, gente, porque o tema de autorresponsabilidade e protagonismo, Lu, é um dos temas que, junto com comunicação não violenta, entre todos os aspectos que eu falo sobre liderança e outras questões, oi, Cris, é um dos temas que eu tenho a maior predileção. Por quê? Porque todo resultado que nós vamos ter na vida, né, Lu, eu acredito que também tu deva concordar com isso, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional. Oi, Vivi! Ele vai depender
de nós nos entendermos como participantes daquele resultado. Então, o que é, afinal de contas, essa autorresponsabilidade? É nós percebermos que quando algo está indo a nosso favor ou algo não está indo de acordo com a nossa expectativa, existe uma contribuição. Então, o que é essa contribuição? É algo que eu estou fazendo ou deixando de fazer, que de alguma maneira está permitindo que essa situação evolua dessa forma. E isso é tão rico, porque quando a gente percebe que nós fazemos parte do resultado, estou agindo com autorresponsabilidade, trazendo responsabilidade para mim, muitas vezes nós temos um entendimento que isso é um lugar perigoso, porque a gente cresceu entendendo que assumir responsabilidade é correr riscos, porque se algo não dá certo, eu posso ser responsabilizado e responsabilizado de um jeito que não é um jeito que me faz me sentir alguém poderoso, mas é um jeito que me faz me sentir mal, porque dentro daquilo que a gente vive, muitas vezes nós vamos trabalhar com o erro a partir de uma punição, a partir de uma advertência, a partir de uma penitência, e que quando isso não vem do outro, muitas vezes vem da gente. Nós entendemos que nós precisamos criar alguma maneira, né, interna de poder pagar o preço daquele erro. E isso muitas vezes vai se transformar em autossabotagem. E aí o que acontece em todo esse processo? Nós estamos tendo um olhar para uma polaridade. E que é uma polaridade que está muito impregnada de uma questão cultural. Ou seja, estou olhando o que perco. E a partir de uma cultura milenar que a gente precisa, se nós quisermos melhores resultados, ter conversas como essa que nós estamos tendo aqui para poder promover uma transformação. Porque a autorresponsabilidade, ela é fundamental para que a gente consiga melhorar os resultados. Porque quando eu percebo que eu contribuo, existe algo que eu possa fazer a respeito. Se eu acho que o que eu estou vivendo depende daquilo que o meu gestor disse, que o meu marido falou, que o meu filho fez, né, que a minha sogra, minha mãe, meu pai fizeram de errado na minha vida, eu vou passar a minha vida numa posição de reatividade. Ou seja, passividade. Estou esperando que eles mudem para que o meu resultado mude. Oi, tudo bom, Carol? E quanta gente querida aqui entrando, a Alex, a Maristela. Gente, eu não vou poder dar oi para todos, eu quero que vocês saibam que a gente vê o nome de vocês, que senão a gente não vai, né? Para dar bom dia para todos. Mas eu também fico assim com o coraçãozinho apertado quando eu vejo os nomes das pessoas aqui, porque eu sei que é legal quando alguém diz, ai, que bom que tu tá aqui, a gente se sente super reconhecido, né? Mas então vamos lá. É um momento de escolhas. Essa live, para quem entrou agora, é uma live de 30 minutos. Então, vocês conhecem que eu tenho um estoque inesgotável de palavras, tá, Lu? Ou a Regina também. Tu entra, senão não dá tempo. Eu engato e vou. A Márcia também está aqui. A Márcia Bisol, querida. Sim, tá? Então, olha só. O que a gente precisa, né, no meu ponto de vista, na minha perspectiva? Primeiro é fazer essa ressignificação. Entender que responsabilidade é a chave do portal. O que eu quero dizer com isso? Quando eu percebo que eu contribuo, é quando eu tenho a possibilidade de modificar. Certo? Então eu saio daquele lugar de achar, quem tá errado é a Lu, quem tá errada é o João, quem tá errado é o Pedro, ou o Manuel. Eu começo a entender o seguinte, cara, só um pouquinho, o que eu preciso? E o que eu posso fazer para poder atender aquilo que eu preciso, que nós chamamos de necessidades, né? Ou os nossos objetivos, ou as nossas metas, ou os nossos desejos. Paulinha, oi. E aí, como é que a gente faz esse processo? Eu primeiro preciso fazer um combinado dentro de mim, é mudar o meu diálogo interno, entendendo que ser responsável é bom, porque quando eu contribuo, eu posso fazer a transformação. E aí, o protagonismo, que é o outro nome que a gente tem aqui nessa live, é assumir essa atitude, né? De que eu sou ator e autor principal da minha história. Então, quando eu percebo isso muda a minha possibilidade de agir diante da vida. Porque eu percebo que tanto as coisas que estão indo muito bem, e olha como é maravilhoso, gente. Porque estávamos falando sobre olhar a polaridade da escassez, aquilo que perdemos, aquilo que não temos, quando alguma coisa não acontece como gostaríamos. Quando eu tenho esse olhar protagonista e esse senso de autorresponsabilidade, isso muda tudo. Inclusive a polaridade maravilhosa da abundância, das coisas boas, porque se eu contribuo, eu também contribuo para o resultado positivo da minha vida. E aí, quando eu começo a perceber que há algo que eu esteja fazendo para poder fazer a colheita que eu estou fazendo, seja na minha vida pessoal ou profissional, eu também vou para um lugar de autovalorização, autoestima, autorreconhecimento, porque essa contribuição vai valer
tanto para as coisas que estão sendo assertivas, que estão caminhando de acordo com a minha intenção, estão sendo percebidas e a vida está me trazendo de volta de acordo com aquilo que eu gostaria, quanto para as oportunidades de melhoria. Então a gente cresce nas possibilidades de ação, vou poder fazer diferente quando percebo que contribuo, e também aumento minha autoestima, minha autovalorização, meu autorreconhecimento, porque percebo que as coisas que eu estou colhendo não são pura sorte, são também conquistas. Faz sentido para ti, Lu? Faz muito sentido. Eu fico, na tua fala, fiquei pensando muito, né, no sair da polarização, não? Uhum. Porque hoje nós estamos, porque o nome da live passa a ser, que é protagonismo e autorresponsabilidade neste momento. E a gente está vivendo uma situação polarizada, externa, mas nós temos que trabalhar primeiro o interno para que isso se efetive, né? Que a gente saia dessa situação polarizada que o mundo está nos apresentando hoje. E aí me vem uma pergunta assim para ser mais direta contigo. Dá para fazer isso nesse momento, Renata? Que as coisas estão sendo postas, né? Dessa forma, assim, com poucas possibilidades, com pouca ação, né? Parece que nos restringindo. Ela está nos deixando num local de polarização. Em polarização negativa, né? Uma polarização negativa. Uhum. Nossa, Lu, só dá. Tu falou, já veio assim 3 exemplos na minha cabeça. Vamos lá, um por Então, vez. vamos lá. Posso falar a partir da minha própria história, tá? Gente, Com olha certeza. só. Renata Bidoni, 50 anos de idade. Eu saí de uma empresa sensacional, que eu amava e que muitos de vocês amam, que era a Natura Cosméticos, onde eu gerenciava a área de recursos humanos para a Regional Sul. Pedi demissão no ano de 2012 para abrir meu próprio negócio, porque eu fui mãe em 2011, aos 41 anos de idade, né? E eu sou mãe de filho do coração. Então, o que significa isso? Eu recebi uma ligação, 3 dias depois eu tinha um bebê. Não é uma gestação que tu vai preparando o quarto, que tu vai te preparando para tudo isso, né? Até chegar o 9º mês que tu já não tá dormindo direito para te preparar quando tu tiver que acordar de 3 em 3 horas para poder atender teu bebê. Então é uma maternidade assim, zoom. Sim. Aí o que eu resolvi? Cara, não posso mais trabalhar numa empresa, por mais que eu ame, onde eu, a cada 2 ou 3 vezes por semana eu durmo fora de casa. E eu adorava, quero dizer para vocês, tá? Porque eu não tá dando um barulho, se estiver dando um barulho, deixa eu fazer diferente, porque eu acho que tá batendo no brinco, pode estar interferindo. Então, o que acontece com o meu processo, tá? Saio dali, abro o meu negócio, chego numa crise de propósito, porque eu tinha um negócio super legal, mas ao mesmo tempo eu entendia que eu estava entregando pouco para o universo, porque eu tenho muita necessidade de contribuição. E aí eu resolvi me tornar consultora. E quando eu me tornei consultora, eu rapidamente caminhei para desenvolvimento, porque é o que eu amo fazer. Eu amo a sala de aula. E aí, gente, eu era até março, dia 15 ou 16 de março, uma pessoa de sala de aula presencial. Eu tinha a minha agenda, Lu e turma que está aqui, né, tá, praticamente tomada até agosto de agora, que ainda não chegou. Eu tinha 1 ou 2 dias, a cada 15 dias livre. Então eu estava indo super bem, né, no meu trabalho presencial, amando o que eu estava fazendo e bem sucedida, felizmente, tá? E aí o que acontece? Não existe mais aglomeração, ou seja, profissão extinta. Presencialmente ela estava extinta por tempo indeterminado. Então, o que é a autorresponsabilidade? É naquele momento eu perceber o seguinte, cara, o que eu vou fazer diante disso? Qual é a experiência que eu quero viver? O que está ao meu alcance e o que eu poderia fazer para reverter? E aí, então, eu começo rapidamente a fazer algo que eu queria fazer desde o ano passado, que é começar a fazer os treinamentos online que eu queria fazer em paralelo e que eu não estava encontrando tempo para fazer. Então, a transformação em potência, ou seja, as adversidades que vão acontecendo na nossa vida, e mesmo que os convites nos levem para uma polaridade de escassez, de olhar para a falta, quando é que eu vou conseguir transformar isso em capacidade de ação? Quando eu começar a me perguntar como é que essa situação pode estar ao meu favor e não contra mim. Essa frase na minha vida, ela é um slogan. E se essa situação estivesse a meu favor e não contra mim? Porque quando eu abro essa pergunta para mim, eu começo a enxergar, bom, que benefícios pode ter aqui? Eu posso aproveitar o tempo de um jeito diferente. Eu posso desenvolver novas capacidades. Eu posso acelerar um projeto que não havia encontrado tempo de fazer ainda. Eu posso repensar nas minhas prioridades. Eu posso estabelecer conversas com o marido e com o filho para que nós possamos juntos combinar como é que vai ser essa gestão
da questão doméstica, que aqui na minha vida é o meu maior dilema. Porque quando eu tô com a vassoura na mão, ou pendurando uma roupa, eu tenho que fazer todo o processo dentro de mim, de entender por que que eu tô escolhendo fazer aquilo, para não ter uma sensação que eu tô perdendo tempo na minha vida. Oi, Glória, querida, tá aí a família, Paula e Glória. Que é eu poder entender que existe escolha, gente. E que muitas vezes o que nos leva para essa sensação de polaridade é a escolha que nós estamos fazendo, porque ela está num grau inconsciente ou subconsciente, muitas vezes eu não tenho noção do porquê que eu estou escolhendo fazer aquilo. E aí eu não me aproprio da minha escolha, eu não me aproprio da minha decisão. E quando eu não me dou conta que aquela decisão é minha, eu acho que a vida está me levando e que os outros são os responsáveis pelo meu resultado. Então quero te trazer um outro exemplo. Trocando uma mensagem com uma tia minha. Renata, só assim frisando, né? Mesmo nessa situação, a gente tem escolha. O tempo todo. Esse é um fato, né? O tempo inteiro. Esse mundo todo. externo que está girando de uma forma um pouco caótica, porque está a incerteza no ar, não nos diz que a gente precisa ficar na incerteza, que a gente precisa ficar nesse caos. Que a gente pode ir fazendo escolhas, né? À medida que isso vai se apresentando. O tempo Isso é todo, fantástico. Lu. E sabe o que acontece? Nós estamos fazendo as escolhas. Só que nós não estamos com a sensação, muitas vezes, de que fizemos a escolha. Eu não me apropriei da escolha. Vou dar, já surgiram mais exemplos, mas vou contar uma situação com a minha tia, uma das minhas tias ontem. Ela, não aguento mais ficar presa nessa casa. Este é um olhar que te convida a enxergar a situação pela polaridade negativa. Se ela mudar o observador dela e ela mudar o diálogo interno, e ela parar de enxergar a casa dela como uma prisão, ela vai enxergar um lugar de segurança, de resguardo, de aconchego. Se eu entendo estou presa, eu tô achando que horror. Tem que achar uma solução, tem que ter uma mágica, tem que ter um milagre para se operar. Né? Alguém lá fora tem que resolver o problema para me tirar dessa prisão. Se eu olho aquilo como uma escolha, porque de novo eu estou escolhendo ficar em casa, eu podia escolher estar correndo risco na rua. Eu escolho usar máscara, escolho não usar máscara. Mas na hora que eu boto a máscara e eu não me dou conta, estou escolhendo, porque estou fazendo isso a serviço da minha proteção e da minha tranquilidade, da minha segurança e da minha sobrevivência, eu estou reclamando da máscara. Sabe? Então, assim, quando eu começo a entender, estou escolhendo botar essa máscara, porque entre pôr a máscara e ficar com dificuldade para poder enxergar, porque meu óculos embaça, quem usa óculos sabe. Quando a gente está de máscara, o óculos vai embaçando aqui. Mas eu tenho uma escolha, eu posso tirar. Só que como eu não estou me dando conta, porque eu estou fazendo aquilo de maneira instintiva, de maneira automática, né? Eu não estou me apropriando da escolha, eu começo a ter mais reclamação na minha vida. Então, como é que essa situação, quando eu paro para reclamar, estou na minha prisão e me dou conta, não, só um pouquinho, eu escolho ficar em casa, porque a rua está aí, está disponível para mim. Sim. E se eu resolvo sair para a rua, quais são os cuidados que eu preciso tomar para poder ir para a rua com mais segurança? E aí eu paro de enxergar minha casa como prisão e eu começo a enxergar minha casa como um ambiente de segurança. Isso vai mudar a minha relação com a minha casa. Gente, diz aí pra gente se o que a gente está falando, se o que estamos falando aqui está fazendo sentido para vocês, tá? Ia ser bem legal, assim, eu escutar nada, ler alguns Tá todo mundo em silêncio, né? A gente não sabe o que não sei, estão gostando, não estão gostando. Isso, tá todo mundo silencioso. E nós temos necessidade de apreciação, tá? Então, o que quer dizer isso? Queremos saber que vocês estão apreciando, que vocês estão gostando, que está fazendo sentido. E se não estiverem concordando com algo, por favor, contribuam, fica mais rico. Obrigada, já vieram aqui algumas evoluções para nós. Já começou, Obrigada, gente, pela generosidade e pela escolha de estarem aqui. Né? Verdade. Então, pessoal, olha só, vida profissional, tá? E vida pessoal, elas andam juntas porque nós somos uma pessoa integral. Então, se somos pessoas, entender que é uma escolha traz leveza, porque traz poder. Olha só que coisa maravilhosa. Obrigada por nos dizer, Lu, que o silêncio é em função de prestar atenção. Olha o que a Márcia está nos dizendo. Quando nós fazemos uma escolha e entendemos como escolha, nós sentimos que estamos sendo protagonistas, que é isso que nós estamos falando aqui. Eu percebo que eu sou o ator principal da minha vida. Porque toda decisão está à disposição. A questão é que muitas vezes nós não estamos percebendo isso dessa forma. Ontem eu vou dar um outro exemplo para vocês, tá? Eu almocei na casa. Nós temos agora, de vez em quando, depois de 90 dias, temos ido com alguma raridade, mas na casa do meu sogro e da minha sogra.
tá? E aí, como é que a gente combina? No domingo, uma vez a cada 15 ou 20 dias, nós vamos até lá de carro, todo mundo de máscara, tudo certinho, descemos lá e ficamos guardando uma distância, né, de 2 a 3 metros deles. E aí ontem eles estavam questionando algumas reportagens que eles tinham visto, né? Falando que, enfim, do quanto cada hospital ganha, quando tem um paciente de coronavírus, que agora as pessoas, tudo virou coronavírus, que já não se sabe se morre disso ou morre daquilo, que pode ter questões de governos e todas essas coisas que a gente escuta. E aí eu só fiz uma pergunta para eles. Né? Porque o que eles estavam tentando sugerir é que a gente não precisava tomar tanto cuidado, né? Daqui a pouco, no próximo domingo, corríamos riscos de sermos recebidos com um abraço, porque se eles não estão acreditando muito nisso, então é possível que eles não estejam tão cuidadosos, né? Diferente de mim. Por que diferente de mim? Não quero convencê-la do que ela tem que fazer e nem convencê-lo do que eles têm que fazer. Porém, eu quero aprender dentro de mim a respeitar esse outro ponto de vista e também quero que seja o meu ponto de vista respeitado. Mas o que eu quero dizer para vocês em relação a esse exemplo? Porque eu dei um exemplo de vida profissional, agora quero trazer um exemplo de vida pessoal, né? Como é que a gente pode sair desse lugar de ficarmos mais passivos, entendermos que somos autorresponsáveis e termos atitudes mais protagonistas para termos melhores resultados. Quando ela começa a me trazer todas aquelas coisas, eu digo para ela, porque eu tenho paixão por eles, tá? Amo, de verdade, é minha família. Aí eu disse para ela assim, a questão é que cada um de nós vai lidar de um jeito diferente com essa situação. Cada um de nós vai escolher no que vai acreditar e aquilo que a gente acreditar vai ser o que vai comandar as nossas ações. E não só as nossas ações, mas também as nossas emoções. Então, o que eu quero dizer para ti, eu comentando com a minha sogra, né? Eu não estou disposta a correr esse risco. Eu não estou disposta a pagar para ver. Então, como eu não sei quem mente, né? Já que tem coisas diferentes, diversos inputs, muitas informações. Cuida, fica em casa. Não, relaxa um pouquinho. Não precisa fazer nada. Tem milhares de informações nesse mundo incerto, nesse mundo que busca certeza, nesse mundo cheio de complexidade, ambiguidade, volatilidade, né? Todas essas coisas que busca propósito, que é o tal do mundo muvuca, esse que é universal. Tudo isso está acontecendo, mas eu tenho uma escolha. Eu tenho para mim muito claro que eu não quero, se acontece qualquer coisa, eu parar para trás e começar a visitar a culpa. Por que eu não me cuidei? Olha só, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Eu não quero. Então, como eu não tenho certeza em quem eu posso, eu estou tomando as decisões que eu entendo que para mim vão me levar para um lugar de mais segurança. Mas para outras pessoas, o lugar de mais segurança, Lu, pode ser um lugar de entender que está tudo bem. Porque precisa se sentir seguro entendendo que está tudo bem. Eu prefiro entender que eu preciso me cuidar. Mas isso é uma questão também que é meio complexa nas famílias, pelo que eu tenho observado, pelos directs que eu tenho recebido. Porque nós temos uma tendência, né, a entender que o nosso ponto de vista, ele é único, ele é universal, ele é uma certeza absoluta e a tentar impor o nosso ponto de vista para o outro. E a gente chega num novamente polarizar, né? E novamente polarizar. Exatamente. Certo, errado, bom, ruim. Perfeito. E isso nos leva a um distanciamento nas relações, porque se eu tô certo, o outro precisa estar errado. Né? Ou o contrário, se ele está certo, eu estou errada. E aí sempre sai alguém ressentido, com um risco de hostilidade nessa relação, porque nós não estamos caminhando para entender o que importa para ti, como é que tu vai te sentir segura? Aí eu vou me sentir segura se eu não acreditar que isso é tão pior, é tão horroroso. Como é que eu vou me sentir segura? Eu vou me sentir segura se eu me resguardar e entender que pode ser ou não ser. Como é que o outro vai se sentir seguro? Entendendo que é pura e absolutamente necessário não botar o pé para fora de casa. Bom, então nesse processo temos pessoas com estratégias diferentes para atender a necessidade de sobrevivência, de segurança e de paz e harmonia. Então o que acontece nesse processo? As nossas conversas mudam completamente quando nós começamos a investigar dentro de nós mesmos o que é importante para a gente, o que é necessário para nós. E também atribuímos tanta importância ao que é necessário no universo do outro. E nos tornamos curiosos, não no sentido da futrica, da fofoca, né? Mas no sentido de interessados em entender o que o outro precisa. Porque muitas vezes o que precisamos é a mesma coisa, mas o que muda é a nossa estratégia. Para eu atender minha necessidade de segurança, eu não saio de casa jamais. Para eu atender, eu saio de casa com todos os cuidados e saio o mínimo necessário. O outro, para não atender, continua saindo, porque senão ele fica meio enlouquecido, achando que aquilo é muito perigoso e pode entrar num risco de, sei lá, ter uma crise de ansiedade ou alguma coisa até pior. Então, acaba, de alguma forma,
às vezes negando todo esse processo, mas todos estamos, a partir de estratégias diferentes, tentando sobreviver. Sim. Viu, Renata? Me vem muito isso na cabeça que eu gostaria que tu nos ajudasse nesse Uhum. momento. A gente está falando de um certo gerenciamento de pensamento, não? Sim, De gestão dos que, nossos diante diálogos de uma internos. cena, dos diálogos internos, né? Vamos pensar que que quem está nos vendo e está acompanhando a live de hoje tem uma tendência a pensar de uma forma de não se comportar com autorresponsabilidade. Como que a gente pode, assim, talvez, não sei se é possível dar uma dica, como que o sujeito para e tenta pensar sobre outro ângulo, certo? Que Uhum. tem que ter uma mudança ali, tem que ter um clique que eu digo, ó, eu tô vendo o mundo de forma polarizada, eu me vejo de forma polarizada, mas tem um momento que eu preciso só um pouquinho. Como é que eu tem algo que a gente possa dizer para quem está nos Sim, assistindo dessa forma? sim, um universo de coisas. Eu vou fazer um recorte, né? Até para a gente poder garantir a questão de cumprir com o tempo que nós temos hoje, o que Sim, não significa que nós não vamos verdade. nos reunir novamente, né? Eu estou super à É disposição. isso aí. Tá? Já fica o Então, convite. já fica Uhum. o convite já está aceito, tá? Então, olha só. Tá bom, Algumas que coisas, bom. tá, gente? Primeira coisa que eu, a partir de todas as coisas que eu já pesquisei e a partir da minha vivência, eu vou falar quando a gente vai para uma live, quando tem alguma questão que vem de algum autor, alguma coisa assim, nós citamos, mas boa parte daquilo que eu, que a Lu e que outras pessoas fazem é um conjunto, um apanhado de crenças que se formaram a partir de toda essa trajetória, sua vivência e estudos que fizeram, né? A minha formação em coaching é com o Leonardo Volk, que é um coach maravilhoso. Ele é um cara, é um psicanalista, ele trabalha há anos, né, não só como psicoterapeuta, mas também como coach de executivos e em outras instâncias. A Adriana Martello, que está aqui com a gente, também fez essa formação. Uhum. Então, acho que fez, né, Adri? Mas enfim. Mas eu sei que a Adri Acho trabalha que muito com sim. essa questão da mudança de observador, tá? Então, o que que acontece? Precisamos mudar o nosso observador. Esse conceito de autorresponsabilidade, de observador e protagonismo é muito trabalhado pelo Léo e por tantos outros autores. Então, como é que a gente pode mudar esse observador? Eu vou dizer para vocês o que eu faço, tá? É ampliar a nossa percepção a respeito da coisa. Nós temos uma tendência a olhar, muitas pessoas mais que outras ainda, de uma forma linear, porque a gente tem uma parte desse contexto. Tem uma frase que o Léo usa muito que é o contexto que dá sentido ao texto. Então a gente precisa ampliar esse contexto, porque existe uma série de outras coisas que estão intervindo naquela situação. Então eu preciso me convidar a fazer isso. De que forma? Eu posso me fazer perguntas. Como eu gostaria que essa situação se resolvesse? Como eu poderia ter melhor experiência diante dessa situação? Que é como eu poderia reagir com eficácia diante disso. Qual é o resultado? Porque o resultado que a gente quer ter, ou o sonho que nós temos, os objetivos que nós temos, ele é um ponto de partida para nós colocarmos o foco. Quando eu coloco o foco no que eu gostaria, como é que eu quero passar por essa situação? Com mais leveza, com mais alegria, com mais felicidade, com mais tranquilidade, com mais harmonia, com mais paz, com mais segurança. Bom, o que eu poderia fazer? Mais uma pergunta de expansão. O que eu poderia fazer para ter mais harmonia, mais paz, mais segurança, tarará? O que poderia acontecer para que eu me sentisse com mais paz, com mais harmonia, com mais segurança? É um processo de conversa com a gente mesmo. Porque não é assim, eu quero dormir, então eu vou dormir só pensando positivo, que amanhã de manhã, claro que tu tem esse foco, vai expandir, tu vai criar novas sinapses cerebrais, tu pode fazer processos de meditação, tem uma série de coisas que vão contribuir. Mas existe um lado também, que é um lado intelectual, que é tu poder ter mais autoconhecimento e entender o que está te impedindo de agir de outra forma, o que tu faria, do que tu tá com medo, o que tu poderia fazer se tu não tivesse esse medo, o que precisaria acontecer para Uhum. te sentir segura. Então, é um momento de pausa, de olhar para dentro e às vezes ter que conversar contigo mesmo, seja em voz alta, ou seja conversando com uma pessoa. Olha só, eu fico me perguntando, o que será que eu faria se eu não tivesse medo? O que será que eu fazia? Como é que eu poderia agir com uma melhor forma? E essa pergunta que eu uso demais, que é se essa situação estivesse a meu favor, o que eu poderia estar fazendo com isso? Eu poderia estar aproveitando meu tempo para arrumar os meus armários, eu poderia estar aproveitando meu tempo para poder desenvolver novas leituras que eu não tenho tempo de fazer, eu poderia estar aproveitando melhor o tempo com meu filho, eu poderia estar experimentando, né, uma nova profissão e desenvolvendo novas competências, tantas outras coisas que estão à disposição que a gente só vai enxergar quando nós expandirmos o nosso contexto. Então eu tenho que tirar a lupa daquele olhar
e conseguir me convidar a enxergar essa situação a partir de perguntas de expansão. Esse é o nome que eu dou, assim, que é aumentar a consciência sobre como tu quer levar essa experiência. E se eu não enxergasse a minha casa como uma prisão, o que mais ela poderia ser para mim nesse momento? Esse tipo de pergunta pode contribuir, né, para perceber. Outra coisa, tá com algum resultado que não tá te satisfazendo, vida pessoal, vida profissional, relacionamento, né? Com o teu gestor, com o teu pai, marido, filho, sogra? Como tu gostaria que essa relação fosse? Né? O que tu poderia fazer de diferente para aumentar as tuas chances de ter esse resultado? De que maneira tu estás contribuindo para o resultado que tem aqui? Porque aí a gente começa a perceber que assumir a responsabilidade aumenta a nossa possibilidade de agir de um jeito diferente, de encontrar novas estratégias para atendermos aquilo que importa para nós de um jeito diferente. Porque se eu mudar o ponto de vista, eu vou mudar a minha emoção. Mudando a minha emoção, eu mudo o meu comportamento. Mudando o meu comportamento, eu mudo a minha ação. Então, não é implementar uma ação primeiro. Primeiro, eu preciso mudar a conversa, a história que eu estou contando para mim mesmo. E enxergar essa história por uma outra perspectiva. Gente, foi bom para vocês. Nós vamos terminar, porque eu sei que tu tem esse compromisso. Mas, assim, eu só queria fazer um breve comentário. Por favor. Que mesmo nesse tempo de pandemia e de situações externas que a gente está vivendo, que a gente verdadeiramente não tem um controle, ok? Mas a gente tem a possibilidade de realizar um novo diálogo interno. Isso é fantástico. Seja em qualquer situação da vida que a gente se encontra. Né? Em qualquer. Em qualquer. Eu acho que isso é importante deixar frisado, porque nos coloca num lugar de novo, né? De energia, de vitalidade, de possibilidades. E eu acho que esse era o recado que a gente gostaria de ter passado nessa live, né, Rê? Sem dúvida que enfim, sim. O mundo vai continuar e a gente precisa se colocar de uma forma diferente diante dele. E ter a melhor experiência possível, né? Exatamente. E quando fazemos por nós, todas as pessoas que conosco convivem se beneficiam também. Porque existe uma questão eletromagnética, né? Dessa questão da vibração das energias. E hoje vários estudos, né? Realmente precisamos encerrar, pessoal, porque eu tenho uma live agora com a Márcia, tá? Márcia Rocha. Mas assim, porque o que acontece nesse processo? Já existem estudos que comprovam que quando estamos com algumas energias operando, medo, raiva, né? Enfim, que são importantes porque elas também nos sinalizam o que importa para nós, né? E aí eu também posso olhar por que estou sentindo isso porque tal coisa que eu gostaria que tivesse acontecido não aconteceu. O que posso fazer para contribuir para que essa coisa aconteça, né? Elas também comprometem a nossa imunidade. Então, nesse momento onde estamos mais suscetíveis a sentir emoções como medo, raiva, tristeza, né, nojo, porque daqui a pouco alguém encosta numa coisa lá na rua, ou tu encosta, ai que nojo, toquei no botão do elevador. Todas essas emoções que nós estamos mais convidados a visitarmos agora, é muito importante que nós possamos gerenciá-las. Por quê? Porque elas, de alguma forma, vão interferir na nossa imunidade. Então, nós temos que trazer mais alegria. E a alegria pode vir a partir justamente de um dos caminhos que ela pode vir. Nós nos perguntarmos como podemos ter uma melhor experiência nesse momento, né? E uma outra maneira que ela pode vir também é nós termos essa presença de consciência em relação à escolha que estamos fazendo nesse momento. Parar de reclamar na máscara e entender que ela está a nosso favor, né? Tá bom, gente? Lu, foi um prazer. Igualmente, que alegria, muito grande. Beijo para as minhas amigas. Tem uma amiga de infância, a Karina, beijo, Márcia, Lu, todos que entraram. Muito obrigada pela presença de vocês. E a gente anuncia a nossa próxima live juntas, né? Tá. Combinado? Combinado. Tá Ficou uma bom, pergunta sobre obrigada. polaridade. Só um segundinho, rapidinho. Uma pergunta sobre polaridade. Se puder passar um direct para mim e para Lu, porque daí nós duas te respondemos. Pode ser? Combinado assim? Só para saber que a gente viu, tá bom? Tá? Beijo. Beijo Obrigada. grande. Até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Grava aí, né, Lu? Sim, pode deixar. Tá bom. Tchau, tchau. Até o Beijo, pessoal pode ver no tchau, teu perfil tchau. depois. Tá bem?